Trombose. O nome é estranho, mas a doença acomete a mulher da gestação até a contracepção. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Dr. André Luiz Malavasi, ele que é médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, primeiro eu queria que o senhor falasse, por que a trombose, acomete tanto as mulheres? Essa sua colocação é muito importante. As mulheres, elas são vítimas da trombose porque em várias situações, como o uso de métodos contraceptivos hormonais ou a própria gestação, aumentam o risco de trombose. Só para quem está nos assistindo em casa entender melhor, a trombose é a ocorrência de um coágulo sanguíneo que entope, neste caso, uma veia. Nós chamamos de tromboembolismo venoso. Geralmente, então, esta trombose acontece numa veia profunda da perna, geralmente é na perna esquerda, e esse coágulo, ele entope essa veia e dá muitas vezes um quadro de dor, uma dor aguda, como se fosse uma pedrada na perna, e esta perna fica inchada. O grande problema é que esse coágulo ele pode se soltar da perna, subir pelo sistema venoso e ir parar no pulmão, que é a chamada embolia pulmonar. E por que isso nos preocupa? Porque a embolia pulmonar ela pode ser letal em até 25% das vezes. Esse coágulo ele entope as veias do pulmão e a paciente, então a mulher, ela tem uma morte súbita ou ela fica com falta de ar e aí nós temos que fazer o tratamento com o uso de anticoagulantes. Mas o ideal não é fazer o tratamento, o ideal é nós prevenirmos. E como que nós vamos prevenir essa situação? Então estarmos atentos aos fatores de risco. Por exemplo, a obesidade é um fator de risco muito importante. A mulher, quando ela está acima do peso, ela aumenta 4 a 5 vezes o risco de trombose. A ocorrência de varizes nas pernas, ela precisa estar sendo acompanhada por um cirurgião vascular, por um médico especializado, para que ela faça o tratamento adequado dessas varizes. A própria gestação, a gravidez aumenta 4 a 5 vezes o risco de trombose. O tabagismo, o cigarro, aumenta 3 a 4 vezes. Agora, e as pílulas? As pílulas, em média, dobram o risco de trombose, né? Se essa mulher ela tem um parente de primeiro grau que já teve trombose, o médico deve estar atento porque ela talvez aí sim tenha uma doença genética que predispõe à trombose, que são as chamadas trombofilias hereditárias. Então, são dois aspectos muito importantes. Se a mulher já teve ela mesma trombose, ou se ela tem um parente de primeiro grau, pai, mãe, tio, tia, irmã, que já tiveram a trombose, o médico tem então que conversar com esta mulher para ver qual é o melhor método contraceptivo para esse caso. Porque aí as pílulas muitas vezes são contraindicadas. Aí nós indicamos métodos que não têm risco de trombose, como por exemplo o DIU de cobre ou o DIU medicado com levonorgestrel, que é o Mirena, né? Ela pode também usar uma pílula só com progesterona ou o próprio implante, né? Doutor, e pela recorrência da doença, é importante então que médicos e mulheres estejam atentos a todos esses fatores. Sem dúvida. Então, esse vínculo do médico com a mulher ele é muito importante, né? Então, o mais importante é essa conversa, o exame físico, e aí o ginecologista é o médico capacitado então para pedir os exames que forem necessários para, junto com a paciente, escolher o melhor método contraceptivo. Porque, veja só, nós vimos que a pior situação do ponto de vista de risco é a própria gravidez. Então, você escolher um bom método contraceptivo, você não vai estar expondo ela a risco e vai estar evitando uma gravidez indesejada, que esta sim pode trazer riscos maiores. Doutor, muito obrigado pelas informações. Geraldo Antônio para o ESB Notícias.